Por que minha oração não é respondida? Como destravar o céu? Talvez você já orou com lágrimas, com força e mesmo assim nada aconteceu. Sim ou não? Já sentiu como se suas palavras batessem no teto e voltassem? Como se o céu estivesse um silêncio absoluto ou o céu estivesse de bronze? Se você está cansado de orar e não vê resposta, bem, essa palavra é para você. Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui a palavra é fogo, é confronto e também transformação. Já se inscreve, ativa o sininho, comenta aqui embaixo. Deus vai responder a minha oração. Aleluia! Eu creio nisso, você crê? Porque hoje Deus vai travar a sua vida de oração. Hoje o céu vai se abrir, hoje o Espírito Santo vai te incendiar de novo e a tua oração vai subir e o teu milagre vai descer. A primeira chave é a pureza de coração. A primeira chave para a sua oração ser respondida é um coração puro, um coração segundo o coração do próprio Deus, como era o coração de Davi. Lá no Salmo 66, versículo 18, o salmista diz: se eu atender à iniquidade, ao pecado do meu coração, o Senhor não me ouvirá. E tem gente orando muito, mas com o coração muito sujo. O que suja o coração, então? Por que eu estou com o coração sujo? O pecado escondido, mágoa que nunca foi curada, orgulho que ninguém vê, mas Deus vê. Você pode estar ajoelhado, você pode estar com a Bíblia aberta, pode estar jejuando, mas se você tiver mágoa guardada, se tiver pecado não confessado, isso levanta uma barreira espiritual entre a tua voz e o céu. Deus não vai responder performance, de jeito nenhum. Ele responde sim a um coração rendido. Deixa eu te dizer algo. O Senhor não olha a aparência, Ele não vê as coisas como nós vemos por uma perspectiva exterior, mas o Senhor sonda o nosso coração. Ele sabe quando o nosso coração está quebrantado, quando ele está rendido, quando nós estamos nos movendo em fé. O céu não ouve lábios que pedem com força, gritando. Aleluia! Lógico que você pode gritar na intensidade que você quiser, mas Deus escuta ou se rende ou ouve corações que estejam rendidos com a verdade da palavra. Vocês entendem isso? Então, Deus escuta a oração que é feita debaixo dos próprios princípios que Ele estruturou. É muito grande isso. A Bíblia diz em João capítulo 9, versículo 31, Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Jesus, é muito interessante isso, porque tudo que Jesus fazia era segundo a vontade do seu Pai. Mas ele fazia porque ele tinha um desejo ardente no coração de obedecer e andar no alinhamento com o céu. Jesus respondeu: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e andar fazendo a sua obra. Tudo que Jesus mais queria era agradar o coração do Pai. Deus nos dá dois modelos na Bíblia. Ele nos dá o coração de Davi e o coração de Jesus. A Bíblia diz que Davi tinha um coração como o próprio Deus, ou um coração segundo o coração do próprio Deus. E é isso que Deus está procurando em nós, filhos, homens que temam a Deus, que tenham prazer em fazer a sua vontade. E a Bíblia está revelando nesse capítulo que Ele escuta aqueles que fazem a vontade do Pai, que fazem a sua própria vontade, ou seja, a vontade do Pai. A esses, Deus ouve. Sabe por que você ora e não sente resposta? Porque talvez a sua oração está sendo feita por um coração que ainda não perdoou, ou um coração endurecido, por um coração que tolera erros ou tolera
as falhas, tolera os pecados, mas quer que Deus faça o que é certo. Mas eu te digo, Deus jamais ignora a sua dor, mas também Ele não pode ignorar os seus próprios princípios. Ele não passa por cima dos seus próprios princípios. Ele é fiel ao que saiu da sua própria boca. O céu está muito aberto, mas quem precisa se alinhar não é Deus, é lógico. Quem precisa se alinhar somos nós, é você. E hoje o Espírito Santo está te chamando para limpar o altar, para tirar o lixo espiritual que tem impedido o fogo de queimar. O fogo precisa queimar, a oração precisa subir, mas o altar está entulhado de lixo, de pecado, de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão. Aleluia! Quando o coração é purificado, a oração começa a subir. Aleluia! E aí a gente pode avançar para a segunda chave. A intimidade e a constância. A Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Veja, Jesus nos ensinou que a oração poderosa não é pública, ela é secreta. Ela não é um show, ela é a sua intimidade, os seus segredos sendo expostos no secreto, no oculto, onde só Ele pode te ouvir, onde você chora e Ele colhe as tuas lágrimas. Deus não recompensa quem se mostra, Deus recompensa quem se entrega. Quem quer muita exposição, Deus esconde. Mas quem quer se esconder, esse tem um coração pronto para ser exposto. Intimidade com Deus também não acontece na correria. A intimidade com Deus, ela nasce do silêncio, na constância do dia a dia, sem palco, sem aplausos. E tem gente que ora só quando o problema vem. Mas Deus não quer ser lembrado só no meio da crise ou quando a bomba explode ou quando o problema acontece. Ele quer ser buscado todos os dias. Lembra que Adão, todos os dias, tinha um encontro com Deus na viração do dia. E Ele quer se encontrar com você na sua oração, no seu devocional, na sua entrega, na sua busca diária. Aleluia! Constância, essa estabilidade é uma prova que você tem fome por Deus. Que estar na presença dEle é algo essencial para você. Assim como comer é essencial. Nós comemos 3 vezes ao dia. Nós não podemos parar para nos alimentar apenas no domingo. Veja também que além da constância, a intimidade também é prova de amor. Amém? Nós somos íntimos de quem nós amamos. Moisés subiu ao monte e ele tirava as sandálias, porque quem tem intimidade reconhece quando o chão é santo. Hoje o véu foi rasgado, Jesus rasgou o véu e o acesso está completamente livre para que possamos ter direção, liberdade de entrar na presença de Deus na hora que nós quisermos. Mas eu quero te perguntar uma coisa hoje. Você tem entrado nesse lugar? Ou você tem vivido só de cultos em cultos, de vídeos em vídeos, de Instagram em Instagram, de YouTube em YouTube? Deixa eu te dizer algo. Você tem mastigado a sua própria comida ou você tem comido a comida que alguém já mastigou? Bem, eu quero chegar nesse assunto. Muitas vezes eu pergunto, como é que está a tua leitura na Bíblia? Como é que está a tua busca pelo Senhor? Como está o teu devocional? A Bíblia diz que nós precisamos meditar na palavra de dia e de noite. Meditar na palavra. Mas eu vejo hoje, nessa dinâmica de vida rápida, que nós não temos tempo para sentar e estudar, meditar, refletir, renovar a nossa mente, que precisa ser diário. Se eu quero proteger minha mente das batalhas contra as trevas, das batalhas contra Satanás, eu preciso ter minha mente renovada, eu preciso ter minha mente equipada, eu preciso do capacete da salvação. Mas sabe o que parece? Que nós comemos a comida que alguém já mastigou. Nós escutamos cultos, vendo os vídeos, mas nós não temos o nosso próprio tempo de intimidade com Deus. E isso é essencial para ter a mente renovada.
Você descobriu que Deus quer falar com você nas Escrituras, na palavra. Como nós precisamos amar a Bíblia? Como Jesus amava a palavra. Tanto que quando ele foi ao deserto, ele disse, está escrito. Ele só pode dizer está escrito porque ele sabia o que estava escrito. Ele recitou a palavra. E nós precisamos ter essa palavra como uma espada poderosa para empunhalar contra toda a obra do adversário. Mas só podemos fazer isso se tivermos intimidade, se tivermos conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo tem perecido por lhe faltar conhecimento. Eu não posso viver de culto uma vez por semana. Eu não posso viver de vídeos do Instagram. Porque alguém para gravar precisou ter o tempo de se dedicar e comer e mastigar para que outras pessoas também pudessem ser fortalecidos. Mas essa mesma fonte está disponível para todos os filhos. Aleluia! Deixa eu te dizer algo. Quem vive no secreto recebe direção. Quem vive no secreto carrega uma autoridade no reino espiritual. Quem vive no secreto tem combustível para resistir nos dias maus. Você tem fechado a porta do teu quarto? Ou você tem fechado a porta do teu coração? Está sobrevivendo com orações automáticas ou tem relacionamento real com Deus? Quando há intimidade e constância, o fogo não apaga. Mas ainda tem mais. Não adianta orar se não houver fé. Então, agora vamos partir para a terceira chave. A fé ativa. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem chance de você se mover em dúvida, porque a fé que ativa o reino espiritual, essa é a fé que agrada a Deus. A fé é a voz da tua oração no céu. Sem fé, a oração é sem som. Sem fé, ela se torna clamor. Deus disse, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele mesmo te concederá. Ele não disse talvez, mas Ele disse, há de dar. Ele vai te conceder. Tudo o que você pedir ao Pai, Ele vai te conceder. Tudo o que você pedir ao Pai, em meu nome, no nome de Jesus, Ele vai te dar. Mas quando eu oro, eu preciso crer que Ele já preparou, já está tudo certo e é meu. Eu preciso crer que o céu já se moveu e o Senhor tem prazer em me abençoar, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. E se eu quero o presente, o favor de Deus, eu preciso buscá-lo. Porque se eu buscá-lo, Ele vai se revelar. Aleluia! Fé ativa não é só crer que Deus pode. Fé ativa é crer que Deus vai. Aleluia! Hoje, agora, neste momento. Quem ora com dúvida vai falar com vento. Mas quem ora com fé, uau, esse fala com Deus. Eu quero dizer antes que falar com fé, orar com fé, é uma convicção plena do que o que está escrito é a verdade. E eu tenho direito, eu tenho acesso, eu tenho falado muito a vocês sobre uma herança. Que Deus tem uma herança para nos dar e já foi prometida, executada e já está pronta. Eu preciso crer e receber. Essa herança é cura, é libertação, é paz, provisão, proteção, a salvação. Tudo que eu preciso nesse grande pacote Deus já providenciou. Então, eu acesso o reino espiritual, eu tomo posse quando eu creio. E eu me movo em direção ao que Deus disse, ao que está escrito. A fé ativa não fica esperando sentada. Ela ora, ela declara, ela tem ação. Não fica sentada esperando cair do céu, despencar do céu, mas ela move montanhas porque confia no Deus que não mente. Você tem orado com fé ou só repetido frases de costume? Deus está esperando uma oração que venha com muita convicção. Sabe aquela convicção que te faz tremer? Uma convicção que te faz chorar?
Uma convicção que move o coração do Pai como se fosse uma tocha acesa dentro de você. É essa fé que Deus quer ativar em você. Mas, pastora, eu não tenho essa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É impossível eu ter fé e estar desassociado da palavra. Eu preciso ter um crescimento espiritual, eu preciso ter fome e me mover pela palavra, porque a fé vai chegar. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É algo que está escrito na Bíblia e eu começo a declarar e chamar a existência que a minha casa, a minha família se renderá ao Senhor. Está escrito em Isaías 53 que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu entro, tomo posse porque está escrito, é a minha herança. A Bíblia diz que eu tenho paz, porque Jesus disse que a paz que Ele me dá, o mundo não dá. É a minha herança. Então, a fé não se manifesta, não move. Vamos lá. Fé que não se manifesta, fé que não tem ação, não move nada. Mas fé ativa move os céus, move os anjos, move o coração de Deus, mexe com o Espírito Santo e faz tremer o inferno. A quarta chave é a intercessão e guerra. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30 diz, busquei alguém que estivesse na brecha. Tem gente esperando resposta, mas nunca intercedeu por ninguém. Intercessão é a oração que vai para a guerra, que vai para o combate, que vai para a batalha. Moisés orou e Deus cancelou um juízo que estava pronto contra o povo. Jó orou pelos seus amigos, eu acho que você sabe essa história. Jó orou pelos seus amigos e só então Deus virou o cativeiro dele, ou seja, restaurou em dobro toda a sorte de Jó. Gente, tem milagre que só vem quando você sai do centro da sua dor e entra na brecha por alguém. Nós encontramos ou enxergamos isso facilmente no coração de uma mãe, aleluia, de um pai, quando o amor está envolvido. Aleluia! Você vê uma mãe esquecendo da sua própria dor para se colocar na brecha para orar por um filho, orar por um marido, ou o marido orar por um esposo e orar pelos filhos. Nessa hora, o milagre está sendo preparado. Intercessão é guerra, intercessão é clamor, intercessão é sacrifício. É dizer, Senhor, age por essa vida e lembra de mim também. Será que a resposta que você está esperando está na oração que você ainda não fez por outra pessoa? Quando você clama por eles, Deus responde você. Eu vou dar um testemunho muito breve, mas muitas vezes eu estou em oração no quarto, no oculto com o Pai, e eu tenho visões espirituais. Eu tenho visões de pessoas presas, eu tenho visões de pessoas em lugares difíceis e remotos, mas eu sei que é Deus me chamando para orar por pessoas que eu nunca vi, que eu não sei quem é, que eu não conheço. Então, tem pessoas ao lugar do mundo onde Deus desperta o poder da intercessão a fim de que possamos colocar outros em liberdade. Presta atenção, a Bíblia diz em Isaías 61 que o Espírito do Senhor está sobre nós, o Senhor me ungiu para pôr em liberdade os cativos e oprimidos. Quando o Senhor nos comissiona e o poder da intercessão toca o nosso coração, eu entendo que eu tenho uma chave poderosa contra o inferno. Eu tenho uma chave poderosa para colocar em liberdade quem está cativo, quem está opresso. Eu tenho uma chave para curar quem está enfermo. Isso vem através do poder da intercessão. Eu posso orar por alguém ser beneficiado através da unção, da fé, da minha oração. Deus responde quando nós clamamos. E também em contrapartida, porque nós estamos colocando os seus próprios filhos em liberdade, Ele nos responde. Nós precisamos deixar de ser egoístas, porque Deus é Pai. Ele atende a oração do Filho. Então, deixa eu te dizer algo agora para finalizarmos. Deus está te chamando hoje para algo muito maior. Não para orar só por você, mas para se levantar como um intercessor. O céu está esperando a tua oração para liberar a tua resposta. Às vezes você está no sofá crendo, acho que Deus não vai fazer. Realmente, Ele não vai.
Deus não se move em dúvida. Ele se move em fé e em constância. Se você crê, comece a falar, comece a se mover, comece a agir como quem crê. Deus está esperando a tua oração para liberar a tua resposta. Se essa palavra falou com você hoje, comenta aqui. Eu vou entrar na brecha e compartilha com alguém que precisa. Alguém que está precisando destravar a vida de oração, precisando mover as águas, ter a vida transformada. Gente, a oração do justo tem poder em seus efeitos. Se nós entendêssemos isso, nós faríamos como Paulo disse. Ele próprio falou, se vocês soubessem o poder de orar, vocês orariam mais do que eu oro. O Senhor está chamando a gente para fechar a porta e ter tempo de relacionamento com o Pai. Aleluia! Gostaria agora que você pudesse colocar a mão sobre o seu coração. E eu quero liberar uma oração sobre a tua vida agora, para destravar esse esfriamento, esse bloqueio que você tem na autoridade do nome de Jesus. Aleluia! Espírito Santo, acende de novo o fogo da oração. Purifica nosso coração, restaura a intimidade, ativa agora, Pai, em nome de Jesus, a nossa fé. Levanta intercessores, faz de nós guerreiros espirituais. Em nome de Jesus declaramos, o céu está destravado. A resposta vem, o milagre chega. Senhor Deus, eu peço o ativamento de homens e mulheres e declaro que sejam libertos agora de todo espírito de opressão no reino espiritual. Eu quero declarar, Pai, que pessoas que estão precisando de resposta, o Senhor as enviará. Eu quero declarar que o milagre vem, porque também todos nós estamos amadurecendo na direção do Teu chamado. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Shalom. Adonai.